Você já carregou algo tão pesado por tanto tempo que esqueceu como é andar leve? Não estou falando de um peso qualquer. Estou falando daquele peso específico, aquele que você sente no peito quando o nome de uma pessoa vem à sua mente. Aquele aperto que acontece quando uma memória chega sem avisar. Aquele momento em que você pensa que já superou e de repente percebe que não, que ainda dói, que ainda queima. Que aquela ferida que você tentou enterrar continua viva lá dentro, pulsando em silêncio, envenenando coisas que deveriam ser bonitas na sua vida. Eu preciso falar com você hoje sobre perdão. Não o perdão raso que o mundo ensina, aquele que diz apenas siga em frente como se fosse simples. Não, eu quero falar sobre o perdão real. O perdão que custa. O perdão que vai contra tudo que a carne quer fazer. O perdão que só é possível quando você entende o que ele realmente é, de onde ele vem e o que ele pode fazer dentro de você quando finalmente o escolhe de verdade. Porque o perdão é talvez a coisa mais incompreendida dentro da vida de fé. E essa incompreensão tem mantido pessoas boas, pessoas que me amam, pessoas que oram e louvam, presas dentro de uma jaula invisível feita de mágoa, ressentimento e amargura. E eu vim hoje para abrir essa jaula. Mas para isso você precisa estar disposto a ouvir até o fim. Escreve nos comentários agora a palavra livre se você quer receber o que eu tenho para falar com você hoje. Só essa palavra, livre. Deixa eu te fazer uma pergunta que talvez ninguém tenha tido coragem de te fazer antes. Tem alguém na sua vida, ou já teve, que te fez algo que você nunca conseguiu realmente perdoar? Uma traição, um abandono, uma violência. Uma palavra dita na hora errada que ficou gravada na sua memória como se fosse fogo. Uma promessa quebrada. Uma decepção tão profunda que mudou a forma como você enxerga o mundo. Uma pessoa que deveria te proteger e não te protegeu. Uma pessoa que deveria te amar e te feriu de um jeito que ainda hoje você sente. E talvez você já tenha dito em voz alta para essa pessoa ou para outras que perdoou, mas lá dentro, na honestidade do seu coração, você sabe que não é verdade. Você sabe que ainda sente o peso. Você sabe que quando pensa naquilo, algo endurece dentro de você. Algo fecha. Algo que deveria estar curado ainda sangra quando tocado. Eu sei, porque eu te vejo. Eu vejo o que ninguém mais vê. E aqui está o que preciso que você entenda. Guardar mágoa não é força, é uma prisão. E o pior tipo de prisão que existe, porque as grades são invisíveis e o carcereiro é você mesmo. A palavra diz em Hebreus 12:15 que a raiz de amargura, quando cresce, causa perturbação e contamina muitos. Observe a linguagem usada. Raiz, não folha, não galho. Raiz, raiz. Porque a amargura não fica na superfície, ela desce. Ela se enterra fundo na terra do seu coração. E quanto mais tempo passa sem ser arrancada, mais profunda ela vai, mais difícil se torna de remover. E ela contamina. Contamina seus relacionamentos novos com o veneno dos velhos. Contamina sua capacidade de confiar. Contamina sua paz. Contamina sua visão de mim. Contamina tudo o que você toca. Quantas vezes você puniu alguém que não te fez nada pela dor que outra pessoa te causou? Quantas vezes fechou uma porta nova por medo de viver o que a porta antiga te fez? Quantas vezes a raiz de um relacionamento velho envenenou um novo antes mesmo que ele tivesse chance de florescer? Isso é o que a falta de perdão faz. Ela não pune quem te feriu, ela te pune. A pessoa que te fez mal talvez nem pense mais em você. Talvez esteja dormindo bem toda noite enquanto você revive aquilo em loop dentro da sua cabeça. Enquanto você perde o sono, enquanto você perde a paz, enquanto você continua preso numa história que já deveria ter terminado. Escreve nos comentários: eu escolho curar. Porque escolher curar começa com uma decisão antes de ser um sentimento. Agora, deixa eu falar com você sobre o que o perdão realmente é. Porque o maior obstáculo que impede as pessoas de perdoar é um mal-entendido fundamental sobre o que perdoar significa. Perdoar não é dizer que o que aconteceu foi certo. Não é fingir que não doeu. Não é apagar a memória ou agir como se nada tivesse acontecido. Não é necessariamente reconciliar o relacionamento, porque há situações onde a reconciliação não é segura, não é possível, ou simplesmente não é o que eu estou pedindo de você neste momento. Não é colocar de volta na sua vida uma pessoa que continua te fazendo mal. Perdoar é soltar a dívida. É tomar a decisão de não ser mais o cobrador de algo que a outra pessoa provavelmente nunca vai pagar da forma que você precisa. É reconhecer que
A justiça que você está esperando dessa pessoa raramente chega da forma que você imagina. E que enquanto você espera por ela, você continua preso. Perdoar é uma transação espiritual antes de ser emocional. É você entregando para mim o que você não consegue resolver. É você dizendo: Senhor, eu não tenho como consertar isso sozinho. A dor é real. A injustiça é real. Mas eu te entrego isso porque eu sei que tu és o juiz justo e que tu fazes justiça de formas que eu não consigo enxergar. Romanos 12:19 diz: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, pois está escrito: A vingança é minha, diz o Senhor, eu recompensarei. Dai lugar. Isso significa sair do caminho. Significa parar de ocupar o papel de juiz numa história que eu já estou conduzindo. Significa confiar que a justiça divina alcança lugares que a raiva humana nunca alcança. Mas há algo ainda mais profundo que preciso te mostrar. Algo que vai mudar tudo se você permitir que entre de verdade. Pensa na história que eu contei sobre um pai e 2 filhos. Você conhece essa história. O filho mais novo pegou a herança do pai antes da hora, foi embora, desperdiçou tudo em vida dissoluta, chegou ao fundo do poço, passou fome entre os porcos e então voltou. A escritura diz que quando ele ainda estava longe, o pai o viu. Isso significa que o pai estava olhando, estava esperando. Estava com os olhos fixos no horizonte todos os dias, esperando pelo retorno daquele filho que o havia desprezado. E quando o viu de longe, não esperou que ele chegasse. Não preparou um discurso de cobrança, não ficou esperando um pedido de desculpas elaborado. Correu, o pai correu, abraçou, beijou, e antes que o filho terminasse de dizer o que havia planejado dizer, o pai já estava mandando buscar a melhor roupa, o anel, a sandália, o bezerro gordo para a festa. Isso sou eu. Esse pai sou eu. E essa história não foi contada apenas para mostrar como eu me relaciono com quem volta para mim. Foi contada para mostrar o modelo do perdão que eu te chamo a praticar. Um perdão que não espera que o outro mereça. Um perdão que corre na direção do que causou dor. Um perdão que restaura a dignidade mesmo de quem não a merecia. Eu sei que isso parece impossível. Humanamente é impossível. É por isso que João 15:5 diz que sem mim vocês nada podem fazer. Não algumas coisas, nada, incluindo perdoar de verdade. O perdão que eu peço de você está muito além da sua capacidade natural. E é exatamente por isso que eu não estou apenas te pedindo para perdoar. Eu estou te oferecendo o poder para fazê-lo. Escreve nos comentários agora. Eu preciso de ti, Senhor. Porque reconhecer que você precisa de mim para perdoar é o começo de tudo. Deixa eu falar agora sobre mim, sobre o que eu fiz. Porque não há como falar de perdão sem falar do que aconteceu numa colina chamada Calvário. Pensa no peso que estava sobre mim naquele momento. Não apenas o peso físico da cruz, embora esse peso fosse real e devastador, mas o peso de cada traição humana que já existiu. Cada vez que alguém mentiu para alguém, cada vez que um pai abandonou um filho, cada vez que uma amizade se transformou em faca pelas costas, cada abuso, cada violência, cada palavra cruel, cada crueldade pequena e cada atrocidade enorme. Tudo isso estava sobre mim naquele madeiro. E no meio daquela dor, no momento de maior agonia, com pregos nas mãos e nos pés, com a coroa de espinhos na cabeça, com as pessoas ao redor me insultando, me zombando, me desafiando a descer da cruz se eu era realmente quem dizia ser, sabe o que eu disse? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Eu não esperei que eles pedissem desculpas. Eles não pediram. Eu não esperei que eles parassem de me machucar. Eles não pararam. Eu não aguardei que eles entendessem o que estavam fazendo. Eles não entendiam. Eu perdoei no meio da dor. Eu perdoei enquanto ainda sangrava. Eu perdoei pessoas que não mereciam perdão, que não pediram perdão, que provavelmente nem sabiam que precisavam de perdão. E é esse o padrão que Efésios 4:32 estabelece quando diz: Sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos mutuamente, como Deus também vos perdoou em Cristo. Como Deus vos perdoou. Esse é o padrão. Não o padrão humano de perdoar quando o outro merece ou quando a dor diminui o suficiente. O padrão divino. O padrão da cruz. Mas por quê? Por que eu te peço algo tão difícil? Por que o padrão é tão alto? Porque eu sei o que a falta de perdão faz com você por dentro. Porque eu te criei e sei a que você foi destinado. E sei que a amargura é incompatível com o destino que tenho para você. Mateus 18 conta a história de um servo que devia ao rei uma dívida impagável, que recebeu perdão total desse rei e em seguida foi cobrar com violência uma dívida minúscula de um colega.
E quando o rei soube, o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo o que devia. Os atormentadores, a ansiedade que não passa, o rancor que corrói, o sono que não vem, a paz que fugiu, a alegria que ficou oca. Tudo isso são os atormentadores que entram quando fechamos a porta do perdão. Não porque eu te pune por não perdoar, mas porque a amargura, por sua própria natureza, atormenta. É a consequência natural de um coração fechado que deveria estar aberto. E agora preciso te dizer algo sobre você mesmo, porque talvez a pessoa que você menos consegue perdoar não seja alguém de fora. Talvez seja você. Talvez a prisão mais resistente que existe na sua vida seja aquela que você construiu em torno da sua própria história, dos seus próprios erros, das suas próprias falhas, das coisas que você fez ou deixou de fazer, das escolhas que causaram dor, das vezes em que você foi o responsável pela ferida de alguém, das versões suas que você se envergonha de lembrar. E eu preciso te dizer algo sobre essas versões. Eu as conheço todas. Não há nada em você que eu não tenha visto. Nenhuma escuridão que me surpreendeu. Nenhum erro que me fez desistir de você. E, mesmo conhecendo tudo, eu fui àquela cruz. Por você. Por cada versão sua que você tem vergonha de admitir. Pelo pior de você, tanto quanto pelo melhor. Isaías 1,18 diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, ficarão brancos como a neve. Isso é para você, para tudo que você carrega de si mesmo, para toda a culpa que você ainda segura. Eu já paguei, está feito. E o que eu já perdoei, você não tem o direito de continuar condenando. Escreve nos comentários: eu me perdoo em ti, Senhor. Porque receber o meu perdão e se recusar a se perdoar é rejeitar o que eu fiz na cruz. E agora vamos orar juntos. Pai, eu venho diante de ti hoje com um peso que carreguei por tempo demais. Um peso que tem nome, tem rosto, tem história, tem memórias que doem. E por muito tempo, eu achei que guardar esse peso era justo, que era a resposta certa para uma injustiça real, que soltar seria trair a minha própria dor. Mas hoje eu ouvi a verdade. E a verdade é que essa prisão não pune quem me feriu. Me pune. E tu não me criaste para viver preso. Tu me criaste para viver livre. E a liberdade que tu prometeste não convive com a amargura que eu escolhi guardar. Então hoje, Senhor, com as mãos tremendo e o coração ainda doendo, eu faço uma escolha. Não uma escolha de sentimento, porque meus sentimentos ainda querem segurar, mas uma escolha de vontade. Uma decisão diante de ti. Eu perdoo. Eu solto a dívida. Eu entrego para as tuas mãos aquilo que eu não consigo resolver nas minhas. Eu perdoo quem me abandonou. Eu perdoo quem me traiu. Eu perdoo quem me feriu com palavras ou com ações. Eu perdoo quem deveria me ter protegido e não me protegeu. Eu perdoo quem me amou mal. Eu perdoo quem nunca vai pedir desculpas. Eu perdoo quem talvez nem saiba o quanto me machucou. Não porque eles merecem, mas porque tu me amaste quando eu não merecia. Não porque a dor não foi real, mas porque tu és o juiz justo e eu confio que a tua justiça alcança onde a minha raiva nunca chegaria. E, Senhor, eu também me perdoo. Perdoa as versões de mim que errei. Perdoa as escolhas que me envergonham. Perdoa a mim mesmo pelas vezes em que fui a causa da dor de alguém. Eu recebo hoje de verdade o perdão que tu já pagaste na cruz. Não vou mais carregar o que tu já tiraste de mim. Não vou mais condenar o que tu já perdoaste. Arranca de mim toda raiz de amargura, todo ressentimento, toda mágoa que ficou escondida nos cantos do meu coração. Cura as feridas que eu fingi que não existiam. Alcança os lugares que eu mesma não conseguia nomear. Onde havia prisão, derrama liberdade. Onde havia endurecimento, amolece. Onde havia morte, traz vida nova. Que o perdão que eu escolho hoje não seja apenas um momento, mas o começo de um novo jeito de viver. Que eu aprenda a perdoar rápido, a não deixar que as raízes se aprofundem, a não carregar por anos o que pode ser entregue em oração hoje. Que eu me torne uma pessoa cuja vida é marcada pela leveza de quem não guarda, porque tu não guardaste contra mim. E eu quero ser como tu. Eu declaro hoje que sou livre, livre da amargura, livre do ressentimento, livre da prisão que eu mesmo construí, livre para amar de novo, livre para confiar de novo, livre para receber tudo o que tu tens preparado para mim que não cabia nas minhas mãos enquanto elas estavam fechadas em torno da dor. Em nome de Jesus, amém. Se essa palavra chegou até você hoje e tocou algo que estava enterrado lá dentro, saiba que não foi por acidente. Nada do que vem de Deus é por acidente.
Você estava aqui hoje porque havia uma corrente invisível que precisava ser quebrada, uma porta que precisava ser aberta, um peso que precisava finalmente ser posto no chão. Eu escolho você. Sempre escolhi. E sempre escolherei. Se essa mensagem foi uma bênção para você hoje, curte esse vídeo agora. Esse gesto simples ajuda essa palavra a chegar em mais pessoas que estão presas na mesma jaula que você estava. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, porque toda manhã e toda noite tem uma palavra nova esperando por você aqui. Uma verdade nova, uma força nova, um nível novo de liberdade. Compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que está carregando um peso que deveria ter soltado faz tempo, porque às vezes Deus usa suas mãos para entregar a chave que vai libertar alguém. Nos vemos no próximo vídeo.